Muitos cenários foram considerados ao analisar o que poderia ter acontecido se aquele projétil fatal não tivesse atingido o Hood na Batalha do Estreito da Dinamarca, no contexto da própria batalha. Mas isso então levanta a questão: o que acontece a seguir? Se o Hood sobrevive à Batalha do Estreito da Dinamarca, qual é o seu destino final? Existem várias opções, mas o Hood já havia sido duramente atingido na batalha e provavelmente sofreria mais golpes antes do fim dela. Ela também estava bastante desgastada neste ponto. Ela havia danificado uma turbina ao perseguir o cruzador de batalha francês Strasbourg durante o bombardeio de Meuse-el-Kibir. Apesar de reformas rápidas, funcionava mais com esperanças, orações e fita adesiva do que qualquer outra coisa neste ponto. Seu status como o único navio de guerra britânico capaz de mais de 30 nós e que também tinha a armadura e as armas para enfrentar, pelo menos em teoria, qualquer coisa que pudesse encontrar, a manteve em serviço bem depois de todos os sinais de que ela precisava desesperadamente de reparos. Mesmo antes da guerra, o plano era colocá-la em reforma no início de 1942, e isso havia sido baseado em se ela realmente duraria tanto tempo sem quebrar. Então, vamos construir um cenário que muda relativamente pouco em relação à própria batalha e, portanto, o curso da história permanece, por enquanto, pouco alterado. No cenário alternativo, quase tudo ocorre da mesma maneira quando Hood inicia sua segunda curva à esquerda. Bismarck dispara seus canhões, os projéteis voam, um mergulha em um curso que leva ao fundo da onda do arco do navio, indo direto para o espaço de maquinário abaixo da linha d'água. Mas alguma pequena mudança em algum lugar, uma borboleta no Central Park, um bacalhau que nadou para a esquerda em vez de para a direita, um sopro de nuvem que mudou a temperatura da superfície em uma pequena área do oceano perto dos Açores. Seja lá o que for, significa que parte do estado natural do mar resultou em uma onda natural apenas um pouco mais alta no caminho do projétil, cortando-o apenas alguns metros antes de onde deveria ter atingido a água. A não muita força, apenas o suficiente para arrastar a metade inferior do projétil e apenas impacto suficiente para iniciar o fusível. Agora, ligeiramente fora do ângulo, o projétil mergulha na água em direção ao casco do Hood, mas a diferença no ângulo de entrada versus o ângulo do próprio projétil faz com que ele capote muito rapidamente. Então ele se choca contra a placa do casco praticamente de lado, desacelerando rapidamente mesmo enquanto o projétil começa a se desintegrar. Mas o fusível faz quase o seu trabalho e então o projétil explode assim que está fazendo seu caminho para dentro dos espaços da maquinaria. Instantaneamente, um buraco é rasgado no lado do navio e toneladas de água começam a entrar. Fragmentos quentes atingem a antepara e passam por ela, iniciando pequenos incêndios no depósito de 4 polegadas. Mas a enxurrada de água que vem do buraco significativamente maior no lado do navio os engole. A maioria da tripulação na sala de máquinas de popa morre rapidamente na explosão do projétil e a água também invade o local. O eixo interno da estribordo para quando a energia é perdida. Com mais impulso a bombordo do que a estribordo e muito arrasto do casco, o capô inclina-se para estribordo, quase colidindo com um His Majesty's Ship Prince of Wales despreocupado. Fragmentos da explosão também perfuraram a antepara que divide as salas de máquinas traseira e central, e há uma corrida lá para tapar os buracos e manter a água fora, senão eles perdem o eixo interno de bombordo também. Na ponte, a perda de velocidade é notada, juntamente com a virada bastante violenta fora da linha. Relatórios dos danos chegam à ponta a tempo, mas a fumaça que sai do lado do navio é prova suficiente. Está claro que o Hood não consegue acompanhar os navios alemães, pois está perdendo velocidade rapidamente. O príncipe de Gales passa trovejando, e o capitão Leach, vendo o navio principal inclinando-se para estribordo, lança uma cortina de fumaça, enquanto seu navio dispara com mais armas. Corajosamente, os artilheiros do Hood bombardeiam até que seu alvo suma atrás de uma densa cortina de fumaça. Holland ordena que Hood se afaste e aumente a distância, mantendo a velocidade restante. O alagamento está se agravando e pode levar à perda de um segundo eixo. Lutar nessas condições torna o Hood um alvo fácil para mais espancamentos. Ou pior, permite que os alemães cruzem o T britânico ou que o Prince Eugen se aproxime para o alcance do torpedo. Sob fogo de cobertura e fumaça do príncipe de Gales, os britânicos se retiram da batalha. Uma discussão furiosa irrompe a bordo do Bismarck sobre perseguir ou não os navios britânicos.
Enquanto o capitão do Bismarck é totalmente a favor, ele é superado. A prioridade do Bismarck deve ser cumprir sua missão de atingir a navegação inimiga. Mesmo danificado, ainda há 2 navios de guerra lá fora e o Bismarck já levou vários golpes do Príncipe de Gales. Conforme os alemães se distanciam, o almirante Holland ordena que o Príncipe de Gales prossiga a perseguição acompanhado do Norfolk e Suffolk. Hood retornará mancando para casa junto com a flotilha de destroyers que os acompanharam na chegada, os quais estão se reagrupando à formação agora. Com os eixos internos desligados para permitir o controle de danos e conter o alagamento, mantendo baixa velocidade para não agravar o problema, Hood inicia a longa jornada de volta para casa. A maioria da tripulação é levada para a proa, já que o convés de popa, sempre próximo ao nível do mar, agora está quase sempre inundado. Holland decide ir para a Islândia após receber um pedido de ajuda vindo de casa. Está muito mais perto do que o Reino Unido e, sem algum trabalho adicional bastante rápido, a inundação pode se espalhar. Chegando ao porto de Reykjavik, os destroyers auxiliam no bombeamento e o Hood não mais corre risco de afundar. O trabalho segue no reforço das anteparas e algum reparo básico é feito para tapar o buraco em seu lado. A chegada de navios adicionais naquela semana permite um remendo temporário ser soldado e esforços de bombeamento para limpar parcialmente o espaço da maquinaria de popa, para que ela possa começar a se mover. Com a conclusão deste trabalho, chega a notícia de que a Marinha Real afundou o Bismarck muito ao sul. Assim, Boyd, e um pouco mais navegável, Capuz segue para o continente do Reino Unido, prosseguindo a 12 nós para não perturbar excessivamente o remendo. Assim, junho de 1941 vê um capuz severamente danificado mancando com a quantidade de danos à sua maquinaria, necessitando a substituição completa de pelo menos um conjunto de motores, possivelmente 2, bem como os danos às obras superiores do fogo e o buraco bastante grande no lado. Haveria pouca razão para colocá-la através de muitos meses de reparos no estaleiro e colocá-la para fora ainda em condição largamente desgastada, apenas para então acabar tendo que chamá-la de volta meses depois, possivelmente após algum tipo de falha catastrófica no mar. E assim é provável que os planos para seu grande reparo, ou para ser mais preciso, modernização, precisariam ser adiantados da data projetada de 1942. Claro que, com as pressões da guerra na construção e reparo, é possível que ela tenha sido apenas remendada ou parcialmente reequipada e devolvida à ação rapidamente. Mas, dado o estado lamentável de nossos motores, o estado medíocre de nossas montagens antiaéreas e os sistemas de controle de incêndio massivamente desatualizados, neste cenário, com o encouraçado da classe Lion suspenso, a necessidade urgente de encouraçados modernos, rápidos e bem armados provavelmente seria percebida. Há também uma interessante confluência de eventos. O His Majesty's Ship Vanguard havia sido encomendado apenas 3 meses antes, e os materiais estavam sendo reunidos para o planejado início da construção em outubro. Embora o Hood não pudesse ocupar o lugar do Vanguard, já que este seria construído em um dique seco, muitos dos upgrades planejados poderiam usar os mesmos itens e materiais que estavam sendo reunidos, como as baterias secundárias de 5,25 polegadas, torres alteradas de 15 polegadas radar, tipo 274 e similares. Mas, como o casco do Hood já estava, bem, na maior parte já lá, seria mais rápido modernizar o Hood do que construir e equipar um navio completamente novo do zero, especialmente porque isso permitiria o desvio de uma quantidade maior de aço estrutural para outros navios que precisavam ser concluídos rapidamente, como o porta-aviões Implacable, e, claro, liberando o dique seco onde o Vanguard seria construído. O resultado final teria sido atrasar o trabalho no Vanguard, mas isso é um problema que voltaremos a discutir mais tarde. Existe uma possibilidade alternativa aqui? O His Majesty's Ship Waspite estava navegando para Bremerton para 5 meses de reforma, enquanto o Rodney se dirigia aos Estados Unidos da América quando o Bismarck se soltou. Com os Estados Unidos da América fora de guerra, mas dispostos a assumir trabalho bem remunerado, é possível que o Hood tenha sido enviado para o Atlântico temporariamente, pois seria mais seguro contra bombardeios e paralisações por falta de material. Mas afinal, o que de fato aconteceria com o Hood? No final dos anos 30, foram elaborados planos que previam cerca de 3 anos no cais.
Isso significaria que ela estaria fora de ação até meados de 1944, mas com materiais pré-reunidos e prioridade no trabalho, especialmente se estivesse nas mãos dos americanos, o tempo provavelmente seria reduzido para cerca de 2 anos e meio, talvez menos se alguns elementos fossem omitidos. Agora, é importante ter em mente que nenhuma documentação completa sobre exatamente o que foi planejado sobreviveu, ou, se sobreviveu, foi arquivada em algum pedaço aleatório dos arquivos nacionais que ninguém encontrou ainda. Então, o seguinte não é conjectura, mas baseado mais em notas que passaram do que em um plano detalhado completo. No entanto, 2 esquemas foram propostos. Eles diferiam um pouco, mas tinham as seguintes características comuns: a provisão de novas máquinas principais e auxiliares, a provisão de montagens de duplo propósito de 5 pontos, 2,5 ou 4 pontos 5 polegadas, a remoção de todo o armamento existente, exceto as armas de 15 polegadas, para facilitar as referidas montagens de duplo propósito. Além disso, a provisão de 6 montagens de 8 canos Mach 6 pom-pom, remoção dos tubos de torpedo restantes, provisão de uma catapulta, hangares e aeronaves semelhantes ao King George V, remoção da torre de comando porque ninguém a usava e a reconstrução da ponte e superestrutura. Alterações na proteção subaquática, como remoção dos tubos de esmagamento de suas protuberâncias. Provisão de aumento da armadura do convés, remoção da cinta de armadura superior de 5 polegadas, modificações na parte superior do bojo para fornecer a estabilidade necessária para suportar todas essas mudanças, e a extensão da seção traseira do convés Vauxhall, que, esperançosamente, curaria parcialmente os problemas do convés de popa que ocorreram em qualquer estado do mar que não fosse uma calmaria total. As principais divergências eram sobre o destino da armadura do navio. O esquema A substituiria o cinto de 7 polegadas pelo de 12 polegadas até o convés superior, com 2 polegadas adicionadas ao convés em toda a cidadela, proporcionando 7 polegadas de armadura de convés em 2 camadas acima do depósito de munições, sem incluir a placa superior de 1,5 polegadas, que visava detonar bombas antecipadamente. O esquema B manteve o cinto de 7 polegadas e, portanto, tinha um cinto de 12 polegadas mais curto ou mais raso. A armadura do convés, no ponto de transição entre os cintos de 12 e 7 polegadas, seria aumentada para 5 polegadas sobre os depósitos de munições e 4 polegadas sobre a maquinaria. Nos 2 esquemas, os espaços da maquinaria seriam ainda mais subdivididos, com velocidade de cerca de 31,5 nós em deslocamento padrão e pouco mais de 30 nós em deslocamento profundo. As modificações na proteção subaquática incluiriam a remoção mencionada dos tubos de esmagamento, dos espaços de flutuabilidade nas saliências, com o combustível de óleo nos tanques de asa existentes sendo transferido para essas áreas desocupadas, o que também daria ao capô um alcance ligeiramente aumentado. O peso extra acima da linha d'água reduziria a estabilidade, o que seria compensado por mudanças na parte superior das saliências. O esquema A, com a maior armadura de cinturão, era mais fraco que o esquema B contra bombas atingindo o meio do navio, mas ao adicionar um pouco de armadura de convés aqui e ali, cerca de 80 toneladas no total, o esquema A passou a ser preferido sobre o esquema B, pois se considerava que o seguinte se aplicava. Primeiramente, a armadura da barbeta era fraca abaixo do convés superior, exigindo um convés mais espesso para proteger esses pontos vulneráveis. Em segundo lugar, o esquema A apresentava melhor proteção lateral e estabilidade blindada, algo que estaria na mente de muitos oficiais logo após um tiroteio. Terceiro, o convés de proteção estava um convés acima do esquema B, oferecendo melhor proteção contra bombas que detonam mais alto no navio. Quarto, no esquema B, o navio teria o cinturão superior de 7 polegadas, cerca de 750 toneladas de peso morto inútil, muito fino para resistir a qualquer fogo inimigo sério que o navio poderia encontrar enfrentando oponentes com um armamento semelhante. Seguindo a doutrina britânica da época sobre a remoção da torre de comando e a reconstrução da complexa estrutura de ponte e mastro, proporcionaria mais espaço para o pessoal de comando e, claro, novo suporte para recursos como radar, economizando mais 600 toneladas de peso vital montado no alto, já que, como dissemos, ninguém usava a torre de comando de qualquer maneira.
O armamento antiaérea seria substituído por 6 pompons octuplos e a bateria secundária de duplo propósito. A remoção dos tubos de torpedo também economizaria peso que poderia ser melhor utilizado em outros lugares. A extensão do convés do castelo de proa, além de manter o convés de popa seco, também teria fornecido mais espaço necessário no alto do navio para a tripulação. A nova maquinaria economizaria peso, permitindo mais espaço no fundo do navio para armazenamento e instalação de novos equipamentos. Ao mesmo tempo, haveria um debate sobre o número e o tipo de bateria secundária. O comprimento total permitiria uma reforma ao estilo Queen Elizabeth, ou renomada, usando 10 montagens duplas de 4,5 pontos ou até 12, porém, as montagens de 5 pontos e 1/4 para a Vanguard já em treinamento seriam uma proposta mais atraente do que desviar muitos canhões de 4,5 pontos dos porta-aviões e outros navios. Portanto, é mais provável que a bateria secundária tenha sido as 8 torres duplas de 5 pontos e 1/4 de polegada aprimoradas. As instalações para aeronaves são outro fator interessante, mas creio que teriam sido mantidas. O His Majesty's Ship Howe foi concluído com essas características. Lion e Temeraire haviam sido planejados com elas, e historicamente o Vanguard só teve essas eliminadas de seu redesenho no final de 1941 após outra revisão. Agora, embora possivelmente haveria tempo antes da superestrutura ser construída novamente neste cenário, acredito que a pressão para acelerar as coisas teria mitigado contra tal revisão, pois, embora simplesmente não instalar as instalações para aeronaves pareça fácil, muito mais trabalho seria necessário para descobrir o que fazer com o espaço resultante. É possível que os hangares tenham sido deixados no projeto, mas as aeronaves não tenham sido colocadas dentro deles e as instalações de lançamento instaladas para economizar peso e tempo, com os espaços dos hangares sendo usados pela tripulação ou para armazenamento. Uma coisa que teria mudado é a bateria antiaérea leve e média. Enquanto 48 canhões Pom-Pom e as armas de 5 polegadas e 25 teriam sido um grande armamento em 1941, a perda do Prince of Wales e Repulse e o aumento dos ataques aéreos provavelmente teriam visto camadas progressivas de 20 mm Oerlikon e 40 mm Bofors adicionados ao navio a cada ano que passava no porto. O novo radar, sistemas de controle de fogo e torres de bateria principal modificadas podem ter alterado ligeiramente as especificações, mas isso provavelmente teria consistido simplesmente em instalar a versão atualizada do radar ou sistemas similares quando chegasse a hora de realmente fazer isso agora, enquanto é muito tentador imaginar uma reforma em velocidade total, trazendo-a de volta a tempo de enfrentar Scharnhorst na Batalha do Cabo Norte. Isso significaria reparo, reforma, recomissionamento e volta ao serviço em pouco menos de 2 anos e meio, possível, mas improvável, a menos que fossem cortados cantos significativos. Mais provavelmente, ela vai voltar para a frota no início a meados de 1944. Mas neste ponto, a guerra teria mudado drasticamente. Todos os navios de guerra alemães já teriam partido há muito, exceto o Tirpitz, meio avariado na Noruega. A frota italiana se rendeu e assim o Hood não teria mais inimigos. A Marinha Imperial Japonesa no Pacífico foi a escolha. Fresca, rápida e extensivamente armada, com uma grande e muito considerável bateria antiaérea, seu papel mais provável teria sido como uma parte central da então crescente frota britânica do Pacífico, provavelmente como um navio almirante, pois teria espaço para a equipe do almirante e a velocidade para acompanhar os porta-aviões. Isso significaria que ela provavelmente não veria ação contra outros navios capitais, a menos que alguma ação de superfície maior se desenvolvesse em torno da Operação Tengu em 1945. Porém, ela terminaria a guerra como escolta dos porta-aviões da frota com ocasionais deveres de bombardeio costeiro. Seu tamanho a tornaria um alvo principal para kamikazes em Okinawa, mas sua nova bateria antiaérea e proteção de armadura a deixariam bem equipada para lidar com isso, atraindo fogo dos porta-aviões e possivelmente ostentando um atraente esquema de pintura tropical branca. Pós-guerra, seu destino seria bastante interessante. Com o Vanguard possivelmente incompleto, é incerto se o último navio seria finalizado como um couraçado. Planos para converter o Hood em porta-aviões já haviam sido sugeridos antes, e agora com seu casco provavelmente parcialmente completo,
mas a maioria de nossos sistemas de armas e sensores reais a bordo, que seria modernizado e criticamente muito mais rápido que a classe King George V, portanto, melhor adequado para operações de escolta de porta-aviões. É provável que o Hood teria assumido o lugar histórico do Vanguard como o couraçado ativo britânico nos anos 1950, possivelmente até operando ao lado do His Majesty's Ship Vanguard, que agora pode estar em seu novo papel como o mais recente porta-aviões da Marinha Real. Sua sobrevivência além desse ponto é questionável. O entusiasta naval em mim gostaria que, com sua fama e sobrevivência após 1940, houvesse um movimento para mantê-la como navio-museu. Porém, o realista em mim suspeita que a desmontagem nos estaleiros nos anos 60 seria mais provável, talvez com alguns elementos preservados em um museu terrestre. Existe, é claro, também a possibilidade remota de a conversão do porta-aviões Vanguard ser a que seria modernizada em vez do His Majesty's Ship Victorious, este trabalho relativamente mais fácil, economizando dinheiro suficiente para enviar o Hood para a reserva em vez dos desmontadores, e então, talvez, apenas talvez, convocado para a ação em um último urra com a frota navegando para as Malvinas em 1982. Quero dizer, afinal, pode sonhar. Agora, no vídeo da semana passada sobre por que o Hood explodiu, existem muitas perguntas, digamos, mas como provavelmente vai demorar 1 ou 2 meses até eu conseguir acompanhar aquele episódio específico no estaleiro, achei que provavelmente deveria responder algumas das perguntas mais comuns sobre os parâmetros da pesquisa e cálculos, etc. Então pensei em fazer isso agora, para que haja pelo menos alguma proximidade para quando essas perguntas forem feitas. As perguntas mais comuns parecem ser sobre a placa de 7 polegadas, a penetração disso, a faixa de ângulo, o alinhamento do navio, o ângulo de rolagem, quão longe estava na curva, a armadura estava operando com qualidade total, houve algum desvio do projétil, etc, etc. Então, abordarei esses temas de forma concisa. Então, de forma resumida, na ordem inversa, eu levei em conta a possibilidade de o projétil desviar se penetrasse uma das placas de armadura nos diagramas. Não, isso não foi mostrado, mas é porque a deflexão do projétil é uma quantidade conhecida, mas o grau exato em que ocorre em qualquer cenário específico é, até certo ponto, aleatório. Há equações que dirão o que acontecerá, mas com tantas variáveis só darão uma gama aproximada de resultados. E eu estava tentando, como mencionei em uma das minhas respostas a um dos comentários, eu estava tentando ser tão generoso quanto razoável com as várias teorias que eu estava analisando e dizendo, bem, na verdade eu não acho isso muito provável. E se você levar em conta a deflexão ou normalização no caso de penetração, como às vezes é chamado, do projétil de seu curso original quando passa pelo cinturão, que na verdade piora a situação para essa ideia de um projétil perfurando o cinturão de 7 polegadas, porque as chances são de que tenderia a uma orientação mais perpendicular, o que por sua vez significaria que sua passagem adiante seria mais provavelmente A, mais lenta, B, mais em pedaços, e C, muito mais provável de desviar do convés de armadura. Então sim, é uma coisa que acontece, mas as circunstâncias sob análise realmente não permitem que faça muita diferença, além de apenas empurrar a possibilidade um pouco mais para trás em termos de qualidade da armadura. Agora, isso é interessante. É como algumas pessoas dizem, bem, você poderia garantir que a qualidade real da armadura, do aço, dos rebites e tudo mais, estavam totalmente de acordo com as especificações? Não, você não pode garantir 100% que tudo no navio vai ser homogêneo, mas, novamente, quando se trata das estatísticas envolvidas, há apenas uma lacuna muito grande, mesmo se a placa de armadura de 12 polegadas fosse dizer porque era aço endurecido de face estilo Krupp. Mesmo que fosse o pior exemplo possível de aço endurecido de face Krupp, o projétil ainda não atravessaria essa placa de 12 polegadas. Eles literalmente teriam que ter feito algo como acidentalmente, de alguma forma,
instalado uma placa de qualidade média baixa abaixo de Harvey para que o projétil penetrasse no ângulo e distância contra a espessura que você estaria considerando, então a qualidade da armadura parece ser um fator de influência bastante improvável neste caso particular. Agora, a curva é muito mais interessante porque, como foi estabelecido no vídeo e como algumas pessoas apontaram, os lemes do Hood foram virados para o porto, indicando que havia começado aquela última curva, aquele último sinal azul que estava voando. E isso influenciaria bastante dramaticamente o ângulo de impacto em que o projétil atingiu, e isso mudaria bastante as coisas. Quero dizer, se o navio tivesse completado sua curva, apresentando muito mais de um costado, e claro, teria se aproximado um pouco mais, então as chances de um projétil de 15 polegadas penetrar limpo através da placa de armadura de 12 polegadas aumentam bastante. No entanto, novamente, como eu cobri na abertura do vídeo, existem vários fatores que me levam a acreditar que o Hood ou não havia começado fisicamente a virar ou mal havia começado, e se quiser todos os detalhes, você pode voltar e ouvir a primeira parte do vídeo, mas em resumo, isso se resume a duas questões. Uma é que o navio tem inércia. Você pode virar o leme e vai levar uns 10, 12 segundos ou mais antes do navio realmente começar a virar na velocidade e com a forma do casco que o Hood tem. Então, o fato de o sobrevivente que veio da ponte dizer, bem, acabamos de começar a virar para a esquerda, os dois sinais azuis ainda estavam voando, indicando que a ordem de execução não havia sido dada. Isso significa que eles não poderiam ter sido bem dentro da sua virada, então o ângulo não teria mudado drasticamente, porque se estivessem bem dentro da sua virada, o sinal azul de execução teria descido e os sobreviventes teriam dito que estavam parte do caminho através da virada, não que tinham acabado de começar quando o flash apareceu. Agora, além disso, você tem o fato de que o sinal não foi realmente retirado e, com essa inércia, parece mais provável para mim que o que está sendo descrito ali na conta do sobrevivente é que a roda passou, a ordem para fazer a virada foi dada, mas há essa lacuna de tempo antes disso realmente acontecer na ponte e então o sinal descer. E algumas pessoas em Prince of Wales começando a ver algum tipo de movimento de Hood, e isso me parece realmente encaixar em uma questão de talvez 5 a 10 segundos, que é mais ou menos no final dessa fase de inércia quando o navio é atingido, o que significa que, como eu disse, eu não acho que, embora o leme sim definitivamente esteja travado em uma curva para a esquerda, e Hood estava tecnicamente começando sua curva para a esquerda, eu não acho que ela realmente mudou sua direção. Tanto assim, se é que mudou relacionado a isso, as pessoas perguntaram sobre o papel, parcialmente, obviamente. Se ela estivesse na curva, então ela estaria inclinando para eastboard, o que teria mudado o ângulo dela. Armadura e mais geralmente, obviamente, os navios balançam um pouco no mar, então esse balanço poderia ter mudado as coisas, porque como as pessoas notaram e como eu notei no vídeo, assumindo um campo de jogo nivelado, literalmente, o progresso de um projétil que atinge bem na parte inferior da placa de armadura de 7 polegadas apenas toca a armadura do convés horizontal. Então, alguns graus para um lado ou para o outro podem ser suficientes para o projétil entrar e atingir a parte inclinada da armadura do convés, o que seria uma penetração muito mais fácil. Então você pode fazer esse tipo de suposição, mas existem alguns problemas com isso, né? O principal é que é apenas um fator aleatório. Quero dizer, o que eu vejo como a teoria mais provável já é, por si só, uma chance em 1 bilhão. E isso é apenas uma questão de localização. Você tem esse alvo que você está atirando, o oficial de artilharia no Bismarck, Schneider, excelente oficial de artilharia. Ele consegue acertar seus tiros no alvo muito rapidamente, sem um radar.
tenha em mente, e então é um pouco uma questão de rolar os dados e ver onde você acerta. Você poderia acertar a ponte, poderia acertar uma chaminé, poderia acertar em algum lugar relativamente insignificante como uma loja de correntes de âncora, ou você poderia acertar em algum lugar que faz o navio explodir. E obviamente ele meio que rolou o 20 natural da artilharia naval ali. Mas isso é um fator na probabilidade das coisas. Enquanto se você então optar por ir também, o navio precisaria ter estado rolando e curando e estar nesta posição exata para permitir algo que normalmente não permitiria, porque tenha em mente que você tem a posição nivelada, então você tem qualquer rolagem para o porto que tornaria as coisas ainda piores e ainda mais difíceis para o projétil, exceto se o navio estivesse rolando ligeiramente para o porto. Isso elevaria a borda inferior da armadura mais alta, o que tornaria o tiro que eu meio que defendo um pouco mais fácil de realizar. Mas a penetração através do cinto de 7 polegadas e depois o convés se tornaria muito mais difícil, então você tem uma leve rolagem para este bordo que não teria efeito suficiente para mudar as coisas, e então você tem uma rolagem um pouco maior para este bordo. Então é apenas essa rolagem um pouco maior para este bordo que realmente tem o efeito pelo qual uma penetração através da placa de 7 polegadas poderia ocorrer e chegar a algum lugar vital através da parte inclinada da armadura do convés. E isso está introduzindo mais um fator, porque agora você não só tem que acertar no local certo, embora nessa teoria o local tenha se movido, você também tem que acertar exatamente no momento certo. Enquanto que com a teoria do sob a armadura, você poderia acertar aquele local a qualquer momento, desde que o HUD estivesse viajando em alta velocidade, é apenas uma questão de acertar o local certo. Enquanto local e esta janela de tempo muito estreita, sim, em teoria, mas as chances disso acontecer realmente vão às alturas. Eu fiz probabilidade e estatística como parte do meu curso de matemática de engenharia e sim, uma vez que você começa a tentar calcular a probabilidade estatística disso, é como não, é melhor fugir. Quer dizer, sim, há uma pequena possibilidade disso acontecer, mas torna tudo o resto muito mais provável. Então você tem o alcance, e novamente eu mencionei que o alcance é uma dessas coisas que está em grande disputa entre as pessoas que estudaram a destruição do HUD por um tempo considerável e nenhumas duas figuras concordam exatamente. Obviamente, nós não sabemos realmente a que alcance o HUD pensava que estava, porque todos os registros do HUD foram destruídos com o navio. Nós sabemos o alcance que o príncipe de Gales pensava que estava, e tanto para o HUD quanto para o Bismarck. Nós sabemos o alcance que o príncipe Eugen pensava que estava para o HUD, Bismarck e príncipe de Gales, e até certo ponto nós sabemos o que o Bismarck pensava, que era o alcance entre ele e o Príncipe de Gales e o Hood, embora, obviamente, novamente, porque o Bismarck seria posteriormente afundado, não há tantos registros escritos precisos do Bismarck como poderíamos desejar para este tipo de discussão. Mas nenhum deles concorda, o que não é útil, mas não é totalmente surpreendente. Quero dizer, considerando um tiroteio muito mais prosaico, em termos de batalha naval entre o Massachusetts e o Jean-Bart. O Jean-Bart estava completamente parado, o Massachusetts era a única coisa que estava se movendo, então você pensa, bem, isso seria muito mais fácil. O Massachusetts tem 2 registros principais detalhando seu curso, velocidade e alcances, e mesmo esses 2 registros a bordo do mesmo navio não concordam com o que estava fazendo. Então sim, e não é realmente uma crítica a qualquer tripulação em particular, porque tudo na Segunda Guerra Mundial, neste ponto, está sendo feito principalmente por localização óptica e navegação estimada, então sempre haverá algum tipo de erro se infiltrando, então não podemos tomar os números de um navio em particular como absolutamente definitivos, temos que fazer estimativas, temos que fazer o melhor, os melhores palpites nessas situações.
E a razão pela qual eu peguei a faixa superior da faixa mais comumente acordada de cerca de 19 mil jardas é porque parece fazer mais sentido de todas as faixas potenciais dadas, pelo menos para mim. Quero dizer, obviamente, eu disse que outras pessoas podem discordar e sim, mudar a faixa afetaria como as coisas funcionam. No entanto, quando você está considerando as teorias de fogo, se você gosta de teorias de fogo mergulhantes, tornar a faixa mais próxima basicamente as descarta completamente, porque quanto mais próxima a faixa, mais raso o tiro e os números que você precisa para penetrar a armadura do convés simplesmente sobem para faixas impossíveis. Quero dizer, uma penetração do cinto de 7 polegadas a 3, 4, 5 mil jardas mais perto, claro. O Bismarck tem a penetração para mais do que suficiente para atravessar, mas ele tinha isso a 19 mil jardas, ele tinha isso consideravelmente mais longe também, mas o ângulo da queda do tiro diminui tão rapidamente, quero dizer, são pouco mais de 16 mil jardas, você está apenas pouco mais de 10 graus, menos que isso, e você começa a entrar em dígitos únicos de graus, ponto em que praticamente qualquer nível de tiro contra a placa de 7 polegadas vai simplesmente sair direto da armadura do convés. E a outra coisa é que mesmo que você invente algum tipo de cenário em que o projétil ou faz ou penetre ou evite a armadura do convés em um ângulo de queda de 10 graus, o fusível obviamente será ativado ao atingir o cinto de 7 polegadas. Ele simplesmente não pode cair rápido o suficiente antes que o fusível detone. Então, sim, é por isso que eu meio que desconsiderei algumas das faixas mais próximas, porque elas realmente não afetam nada no que diz respeito à minha teoria, mas elas realmente começam a apresentar alguns problemas bastante interessantes para a maioria dos outros. Agora, justo o suficiente, você pode argumentar coisas como fragmentos quentes acionando coisas da concha explodindo mais alto no navio, mas novamente você está adicionando uma camada extra de dificuldade a uma situação e, assim, aumentando enormemente as longas probabilidades, por assim dizer. E o outro problema, que é do ponto de vista da engenharia, para mim, um dos maiores, se não o maior problema com um projétil entrando através da placa de 7 polegadas, da maneira que você quiser olhar para isso, é a maneira como o HUD foi destruído. Então já temos que contabilizar essa chama muito incomum ao redor da base do mastro principal, o que não é típico de navios cujas revistas explodem. Isso é algo que quase certamente significa que o culpado é provavelmente a revista de 4 polegadas inicialmente e também a revista de 4 polegadas tendo algum tipo de acesso aos espaços da maquinaria através de algum tipo de anteparo danificado ou rompido. Então isso já é uma coisa que está em vigor, que por si só praticamente descarta um acerto direto nas revistas de 15 polegadas, porque se fosse um acerto direto nas revistas de 15 polegadas, você esperaria ver aquele flash aparecer primeiro ao redor dos torretas, não através do mastro principal, porque você tem os elevadores de munição e tal subindo através do barbette. Sim, eles são portas anti-flash, mas eu posso garantir que as portas anti-flash em os elevadores de munição vão oferecer muito menos resistência a uma detonação de revista do que ter que perfurar pelo menos 2 anteparas, as que estão de cada lado da revista de munição de 4 polegadas e depois subir pelos dutos de ventilação no espaço do motor traseiro e, obviamente, os gases em expansão teriam que preencher cada um desses espaços. E então disparar para cima. Então, sim, numa detonação direta da revista, você não vai ter aquele clarão ao redor do mastro principal primeiro. Algumas pessoas fizeram algumas comparações com o Arizona, mas quando eu conseguir fazer um vídeo sobre a destruição do Arizona, eu vou explicar por que as circunstâncias são bastante diferentes em termos do layout geral do navio e das localizações das explosões. Mas o outro fator está relacionado a esse clarão. Se o projétil tivesse entrado através da placa de 7 polegadas, a placa de 7 polegadas obviamente está acima da água. Isso teria criado um trilho aberto,
através do navio, até o depósito de 4 polegadas, onde o depósito de 4 polegadas está sendo detonado. E como o clarão ao redor do mastro principal mostra, houve uma grande conflagração que estava jorrando uma grande quantidade de fogo para fora do navio. Se houvesse um buraco de 15 polegadas ou um pouco maior através da placa de 7 polegadas e então para baixo através do navio até o mastro principal de 4 polegadas, o clarão teria seguido essa linha também. E o que isso teria significado? Isso teria significado que, mais do que provavelmente pelo menos alguém no Príncipe de Gales teria avistado um horizontal ou levemente diagonal, jorro de chama ou jato de fogo saindo do lado do Hood pouco antes da grande explosão. Agora, ok, existe uma possibilidade muito remota de que talvez isso tenha acontecido e todos tenham perdido porque todos estavam focados na coluna de fogo muito maior no mastro principal, mas dado o número de pessoas que foram entrevistadas, o fato de ninguém ter visto e mencionado isso sim, isso é um pequeno indício. Para mim, isso provavelmente não estava ocorrendo enquanto com a teoria da concha que eu escolhi, onde a concha mergulha sob o cinturão principal. Isso pelo menos tem a vantagem de passar parcialmente pela água. Uma curta distância através da água, o próprio impacto está debaixo d'água, o que significa que você vai ter o mar entrando pelo buraco que a concha formou, o que obviamente vai ter muita força vindo de um lado, o que tende a bloquear e contrapor a força da explosão vindo do outro lado. E assim a explosão será ventilada para cima e você não terá uma labareda saindo do lado, pelo menos antes que tudo vá. Vai explodir e tudo fica obscurecido de qualquer maneira. Sugere que talvez a penetração do cinto de 7 polegadas seja menos provável, como eu disse, todos os outros fatores à parte, e nós passamos nos últimos minutos por vários deles, mas eu acho que é isso. Se uma penetração do cinto de 7 polegadas e então a armadura do convés, etc., fosse ocorrer, exigiria um conjunto muito mais complexo de circunstâncias que não seria apenas girar em torno do local do impacto, também giraria em torno do tempo absolutamente preciso do impacto. E mesmo assim, mesmo supondo que ignoramos alguns dos outros problemas, isso também significaria que absolutamente todos teriam perdido um jato de chama bastante incomum, horizontal ou quase horizontal, saindo do lado do capô, o que eu acho que alguém teria percebido, especialmente considerando o ângulo que o Príncipe de Gales estava em relação ao capô. Eles teriam tido como um assento na primeira fila para isso, e então essa combinação de fatores me faz pensar que é um cenário muito menos provável agora. Claro, se você aderir a uma visão em que o ângulo do capô ou o alcance do capô é muito diferente do que eu descrevi, então, claro, esses fatores podem mudar a probabilidade geral das coisas. Mas eu acho que, como eu expliquei aqui no vídeo, escolhi o ângulo e o alcance que queria examinar os eventos da destruição do capô com base nas evidências, que tenho certeza que muitas outras pessoas também analisaram. Mas essas foram as minhas conclusões de que o capô estava no ângulo que eu declarei e que o capô estava aproximadamente no alcance que eu declarei. Como eu disse, as pessoas são livres para discordar. Além disso, não posso alcançar a internet e forçar as pessoas a mudarem de ideia. Mas espero que isso traga um pouco mais de clareza e explicação para alguns dos motivos por trás do vídeo da semana passada, e espero que você possa ver de onde eu estou vindo. Então sim, estou ansioso para ouvir mais comentários abaixo, e espero alguns comentários também sobre o que eles pensam sobre o capô, como ela poderia ser ter sido.